Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos da TV ou pela Sky, ou mesmo aqueles que também nos assistem pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que sempre estão conosco, compartilham, mandam suas mensagens, sempre participam nos nossos programas. A todos a paz do Senhor. Nós estamos dando continuidade a esse programa já há alguns meses, falando sobre ministérios. E o título desse programa, como nós falamos lá no início também, aqui na nossa tela, o ministério é maior que a vida. E nós vamos continuar falando sobre os ministérios da igreja, como estão nas cartas de Paulo, especialmente na carta aos Efésios. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, novamente com os pastores aqui, pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz do Senhor. Guilherme. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Guilherme é caçula, não, Damiani? Essa turma da nova geração, né? Bem-vindo. Pessoal, hein? Nós somos mais antigos, então a gente já está mais calejado. Essa turma nova, isso mesmo. Bom, nós então falamos nesses nossos programas sobre os ministérios, falamos sobre os apóstolos, falamos sobre o ministério do profeta, o evangelista, e hoje nós vamos começar, Damiani e Guilherme, falando sobre um ministério que é o ministério do pastor, o pastoreio. Eu vou começar com Francisco. Francisco, a linguagem do pastor no Novo Testamento é uma linguagem que tem como o enfoque a figura do pastor no Velho Testamento, não é? Quer dizer, o Novo Testamento ele traz essa figura do pastor lá do Velho Testamento e faz uma aplicação no Novo Testamento. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Amém. É importante lembrar também, Amadeu, como nós já tínhamos comentado, que o ministério do pastor, ele só existe, ele passa a existir no Novo Testamento. No Velho Testamento, havia a figura do pastor de ovelhas, né? E como você falou, serve de exemplo para nós, né, agora entendermos como é que... Porque o pastor é aquele que cuida da ovelha, né? Aquele que tem na sua mão as ovelhas. Então, o pastor, voltando lá como exemplo do Velho Testamento, ele era aquele que conduzia as ovelhas, conduzia o seu rebanho. Ele era um homem que tinha toda a condição, né? Era um homem que, quando levava as ovelhas, levava para os pastos, levava para vários lugares, ele conhecia aquele terreno, ele tinha que ser um profundo conhecedor daquele terreno. Por quê? Porque haviam perigos. E a ovelha, nós podemos até falar um pouco mais sobre isso, a ovelha ela é um animal de pouco recurso. Então, o pastor ele tinha que conhecer. Como perigos, nós podemos também citar o seguinte: poderia, na hora da alimentação, haver ali um local que tinha ervas que faziam mal, que traziam danos à ovelha. O terreno podia ser um terreno difícil, de difícil acesso. Então, o pastor ele tinha todo esse cuidado, ele era um homem experiente, era um homem que ia à frente das ovelhas, né? O pastor Guilherme depois vai falar sobre um instrumento que ele usava, que era muito importante. Então, a ovelha, ela tinha todo esse cuidado. A ovelha é um animal muito ingênuo, né? É um animal que se perde facilmente, é um animal que é uma presa fácil, né? Por isso, a figura do pastor era muito importante ali naquele momento no Velho Testamento. E interessante, Amadeu, que as ovelhas elas não podiam ficar sozinhas, né? Quando o pastor não estava ausente, não estava presente ali, ele levava as ovelhas e colocava no aprisco. Exato. E ali elas ficavam seguras ali e se sentiam, né, ali protegidas, né? Havia também os perigos
de ataques, né, de animais, tinha os lobos, tinha o urso, como o próprio Davi, né, que foi um pastor de ovelhas também. É interessante, Francisco, que Jesus, quando ele começa a abordar a figura do pastor no Novo Testamento, quer dizer, ele está usando a figura do animal do Velho Testamento para a figura do homem que precisa ser apacentado no Novo Testamento como ovelha, não é? Então ele fala sobre exatamente mostrando a ingenuidade da ovelha. A ovelha se perde com muita facilidade, ela desgarra com muita facilidade. Então, se não tiver a figura do pastor, quando o pastor não estava ausente, ele tinha que fazer isso, guardar num aprisco, e tinha mais. Ele dizia o seguinte, tinha uma orientação de que o verdadeiro pastor, o aprisco tinha porta, entendeu? E o pastor daquele aprisco, ele entrava por aquela porta e as ovelhas sabiam que ele entrava por aquela porta, entendeu? Porque se ele, não há detalhes aqui como é que funcionava, mas se ele não entrasse pela porta, ele era mal intencionado. Aí Jesus faz essa observação, né? Faz, né? Aquele que não entra pela porta, ou ele veio para roubar ou passar o teatro. Ele veio com uma coisa que ele não veio pela porta, entendeu? Tem que ver pela porta. Tudo isso, nós vamos falar sobre isso. Porque quem não vem pela porta, então o aprisco e a porta. Então Jesus mesmo começa a abrir essa figura toda no Velho Testamento para mostrar a figura do pastor no Novo Testamento, né? Porque no Velho Testamento é a figura do sacerdote. O sacerdote era que era o responsável pela comunidade, a parte religiosa daquilo, a parte eclesiástica, a parte mesmo litúrgica, era a figura do sacerdote e acima dele tinha o sumo sacerdote. Entendeu? Não tinha, como você falou bem, a figura de ministério, essa figura do pastor é no Novo Testamento. Só que ele usa e traz para cá a figura do pastor no Velho Testamento para a figura do ministério no Novo Testamento. Maravilha. Isso é uma coisa importante. Muito bem. O Guilherme, eu queria, já que o Francisco falou sobre essas características do pastor, né? O pastor conhece ele conhece o terreno que ele está conduzindo o seu rebanho, ele sabe aonde tem o pasto melhor, né? Ele conhece, Davi fala sobre isso, né? Era a experiência, Davi era um pastor, né? Então, ele sabe onde é o pasto melhor, ele sabe aonde tem água, porque a ovelha, ela come e também bebe água, né? A coisa dela, um animal vegetariano, mas então ele tem essa herbívoro, né? Vegetariano, colocação aqui, mas é herbívoro, né? Faltou aqui alguma coisa. Bom, então ele né, come lá a erva, a grama e tal, e bebe água. Então o pastor sabia onde tinha o pasto, o bom pasto e a água, e essa condução ele fazia perfeitamente, como o Francisco colocou muito bem. Mas eu queria, Guilherme, fazer uma pergunta a você, que você descrevesse por que, Guilherme, que o pastor usava o cajado. Qual era a importância? Porque há uma diferença, né? O boiadeiro usa a corda, usa o laço, né? O vaqueiro, o boiadeiro e tal. Mas o pastor não, usa, o pastor usa o cajado. Eu queria que você descrevesse a importância desse instrumento que o pastor lá no Velho Testamento usava, que era o cajado. Pastor Madeus, nossos irmãos que estão conosco, bem como o pastor Francisco já disse acerca, né, do uso da figura do pastor e da ovelha, dessa relação entre pastor e ovelha no que diz respeito
ao cuidado do rebanho no Novo Testamento, que veio do Velho. Jesus que introduziu isso, né, quando ele fala... Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, tudo isso. E existem algumas características do bom pastor que são características que, no olhar, a gente já sabe que é um pastor. E uma dessas características é o uso do cajado, né? Porque o cajado é um utensílio essencial para o pastor, até pelo fato da ovelha o identificar, né? Porque a ovelha identificava ele sempre com o cajado na mão, sempre pronto, porque o cajado marcava, né, o caminho no toque do pastor ali, por onde ele levava as ovelhas, né? O pastor, ele usa o cajado e ele tem aquela encurvatura, aquela angulação na ponta, né, que existia um porquê aquilo, para não ferir no formato anatômico, puxar a ovelha da perna traseira, né? Na Ele tem uma curvatura. Isso. Aquela curvatura porque quando a ovelha corre, ele pegava o cajado pela ponta e ele pega na entrecoxa da ovelha. Ele tem um formato anatômico, ele pega exatamente ali e prende. Ela fica presa preserva a ovelha, pelo cajado. Né? Quer dizer, ela não deixa ela... Ele puxa, sem feri-la, ele segura, ela esperneia e tal, mas ele segura sem feri-la, sem machucar. Ele podia dar bater na cabeça dela e tal. Mas aquilo é uma coisa especial para ele como instrumento, né? Sim, do pastoreio. E o cajado também deixa a ovelha sempre próxima dele, né? É diferente do laço, o laço, no caso do boiadeiro, como o senhor diz, o laço você arremessa. O cajado não, o cajado você traz para você. E isso para nós tem uma demonstração da questão da preservação, do cuidado, né, do amor do pastor, como proteção, como cuidado da ovelha. Porque contra o predador, o cajado tinha outra função, né? No caso da ovelha, o cajado era para preservação. Mas no caso, contra ameaças externas, contra o lobo, contra o urso, contra o leão, como o pastor Francisco disse, o cajado servia para proteção, ele era uma arma. Então a questão do ferimento não é para a ovelha, era para o predador. Então é um ensino maravilhoso quando nós vemos acerca disso, desse cuidado, porque além de tudo isso, o cajado, ele é algo que identifica o pastor, a ovelha segue o pastor, e isso tem um significado para nós que diz respeito a governo. Aquele que vai à frente, aquele que é identificado como o governo da igreja. Então, é bem interessante isso. Ele sempre vai à frente. As ovelhas o seguem, né? E você não consegue ver cajado. É toda a figura do pastor de ovelha do Velho Testamento. Exatamente. Aquilo que não é essa forma que existe no Velho Testamento. Essa forma, como Francisco falou, é do Novo Testamento. A figura do pastor, homem, um pastor com função espiritual, de ministério, é Novo Testamento. Tem nada com o Velho Testamento. O que há de relação com o Velho Testamento é a figura. Sim. Porque se usa basicamente a figura de Davi. Davi foi o pastor de ovelhas. Então, é essa figura que é trazida para cá. Agora, já que nós estamos falando sobre pastor e ovelha, quem lê muito sobre pastor, a gente vê às vezes, era o costume deles. Claro que vocês sabem, eles carregavam, os pastores, além do cajado. Isso, a Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas isso o costume do povo antigo, mesmo do Velho Testamento. Aquele pastor, além do cajado, ele levava 2 ingredientes junto com ele.
2 odres. Um odre de azeite e um odre de vinho. Sabiam disso? Sim. Durante toda a caminhada deles, eles caminhavam. Só que o odre de azeite, o odre de vinho, só que não era vinho, eles usavam a parte concentrada do vinho, que era o chamado mosto. Eles usavam mosto. Então era um odre com mosto e outro odre com azeite. Entendeu? Era muito interessante. Você sabe por quê? Tem muita revelação. Sabe por quê? O azeite eu sei, o mosto não. Era o seguinte, havia, isso não está na Bíblia, mas isso é do costume do povo. O pastor, havia áreas, regiões que ele passava, regiões, isso é daquela região ali, tal. Regiões muito secas. E nessas regiões secas haviam muitos insetos, por exemplo, tipo de insetos que colocavam larvas. Mosca, tal. E elas tinham preferência por lugares úmidos. Geralmente elas vinham e colocavam às vezes mais na narina, na parte de secreção, na cara da ovelha. Narina, ouvido, olho e tal, aquela coisa toda. Mais no nariz, aquela secreção. Eles colocavam ali. E o que o pastor fazia? Ele pegava esse azeite, era um azeite grosso, ele untava a cara das ovelhas, uma por uma. Ele pegava, untava. Aquele azeite ele era grosso e a mosca, ela voava em volta, mas ela não pousava, porque se ela pousasse, ela ficava agarrada naquele azeite consistente. Isso é uma coisa. Agora, o mosto... É o seguinte, em medicina, se usou há muito tempo, se usa ainda hoje. Há caso de feridas abertas, às vezes, você que é da farmácia sabe, você usa açúcar, né? Na guerra, por exemplo, você não tinha certos medicamentos, às vezes cicatrizantes, apressar a cicatrização, você colocava açúcar. Entendeu? Interessante. É um excelente cicatrizante, porque ele é um carboidrato de altíssimo valor calórico e ele apressa o metabolismo ali dos tecidos. Então, olha, naquela época, o mosto é riquíssimo em carboidrato. Então, quando a ovelha se feria, para ferimento. Aí ele colocava, o ingrediente que ele colocava na ferida era o mosto. Ele podia até colocar o azeite depois por cima como proteção, mas o primeiro elemento era o mosto. Que bom. Interessante, não é? Então, isso que nós estamos falando sobre a figura do pastor. Então, o pastor tinha que ter esses elementos com ele, né? Para que ele pudesse dar proteção às suas ovelhas. Amadeu, aqui você falando do azeite, está na Bíblia, né? Salmo 23. Lá no verso 5, Davi diz assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. No Salmo do Bom Pastor. Eu nem estava lembrando disso. Unges a minha cabeça com óleo. Aqui ele era ovelha. Então, exatamente. Aqui ele era ovelha. O Senhor é o meu pastor, né? Nada me faltará, unge a minha cabeça. Unge a minha cabeça. A proteger, né? Porque é o seguinte, porque se a mosca pousasse na ovelha ali, ela colocava a larva, mata a ovelha, porque ela vai penetrando, vai, né, narina, cérebro, ela ficava louca pelo corpo, mata a ovelha, entendeu? Então, você vê aí, né? Quer dizer, a ovelha, a proteção da ovelha, né? Quando o pastor tem que saber, naquele ambiente, quais as investidas que podem vir para atingir a ovelha, ele tem que estar preparado aqui. É uma relação muito intensa da figura do pastor no Velho Testamento. Ele tinha, ou seja, como, né, o pastor ali, ele tinha que conhecer o caminho, ele tinha que saber o caminho seguro,
Ele tinha que levar onde tem pasto, o alimento, onde tem água, e tinha que preservar a vida da ovelha. Exatamente. Eram as três características. Proteger a ovelha. Eu vou puxar para o meu lado aqui, e no perigo, como o verso 4 diz assim, se eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Exatamente. Por que consola? Porque o cajado, ele funciona para a ovelha, entendeu? Porque ela conduz. Mas ali, ela também corrige quando ela, alguma coisa, o ato corretivo dela te segura, puxa, prende, né? Traz aquela... Para a ovelha deve ser desagradável. Se pegar aquele negócio e puxar pela perna é meio desagradável, mas... Mas não fere, como você falou. Não fere, né? mas não fere. É no sentido de proteção da vida daquela ovelha, que às vezes ela podia até estar se desgarrando para um precipício, para alguma coisa. E antes do início da igreja, antes de começar a igreja, veja, os 12 apóstolos eram apóstolos e todos eram pescadores. Mas quando Jesus chama Pedro, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Exatamente. Você negou a primeira vez, Pedro. Tu me amas? Então você vai apacentar minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta. Entendeu? Então, a figura do pastor na vida da igreja é o apacentar. E o apacentar, ele depende de quê? Depende de você ser cingido, outro vai te cingir. Então, quem é cingido, né, com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é a revelação. Então, o que é isso? É o Espírito Santo. Então, na vida da igreja, é o Espírito Santo que te prepara para ser pastor. Nós estamos terminando esse primeiro bloco, né? Esse primeiro programa aqui rápido, sobre o pastor, né? Já está em cima da hora. Mas nós vamos voltar a semana que vem, novamente, ainda continuando com essa figura maravilhosa descrita na Bíblia do pastor de ovelhas, como está descrito no Novo Testamento. Né? Francisco, a paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, Guilherme. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Nós vamos voltar na próxima semana, ainda dentro desse assunto. O pastor.